Desculpe, irmãos, nós tivemos um problema com a internet. Estamos voltando a considerar o que nós estávamos falando. Fizemos a leitura de João para falar sobre a missão de Jesus, capítulo 5. Falamos os versículos 21 e falamos até o versículo 29. Mostramos que todos aqueles que estão aqui, filhos de Adão, todos somos pecadores, afastados de Deus e mortos espiritualmente para com Deus. Com a vinda de Jesus, ele traz de novo a condição de uma ressurreição, de um reviver nosso e nos acorda, nos levanta, nos faz a voltar a reconciliar com Deus. Já falamos isso em estudos anteriores e falamos também que ele deixa claro aqui que haverá esse dia, enquanto nós estivermos vivos, mas estamos mortos para com Deus, ouvindo o que Jesus trouxe, essas boas novas, nós não vamos entrar numa condição de juízo, porque nós já temos a vida eterna, porque temos o Cristo, que é a essência, o Espírito Santo que ele deixou, vivemos essa comunhão e falamos também a respeito que eles não entram em juízo, mas eles passaram da morte para a vida, consequentemente eles vão ressuscitar e estarão, as suas almas, quando morrerem, vão estar nesse lugar chamado paraíso que nós já explicamos. Mas também ele fala que haverá um dia em que aqueles mortos que estão na sepultura, que estão nos túmulos, que estão naquele memorial onde se coloca os nomes, onde se deixam os corpos, e os corpos ficam, haverá uma ressurreição, que é o versículo 29, que haverá ressurreição, quer desses que morreram em Cristo, quer daqueles que não quiseram nada com Deus, nem com Cristo, e simplesmente viveram a sua vida como bem queriam, morreram, e eles vão também ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, como a gente já viu, para a vida, e os outros vão também ressuscitar, e ele fala, porque praticaram mal, a ressurreição para entrarem em juízo, foi o que nós falamos. Falamos que Deus constituiu Jesus para ser juiz dos vivos e mortos, falamos também que Atos 10:42, Pedro afirma que depois que Jesus ressuscitou, veio, comeu com os discípulos, apareceu para eles, falou, vai e testifica que Deus me constituiu juiz de vivos e mortos. Ele não veio só fazer a salvação, ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Falamos também que Paulo, em Atos 17, 30 a 31, fala que Deus não levou em tempo, foi aqui que caiu a internet, não levou em tempo a ignorância que os homens viviam afastados de Deus, mas que agora, em Cristo Jesus, ele pede para que os homens entendam o amor de Deus Pai, se arrependam, porque ele Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com Jesus Cristo que o ressuscitou dentre os mortos. Em João 11, 24 e 26, Jesus Cristo, além de ele afirmar que ele é a ressurreição e a vida, enquanto vivo, ele ressuscitou Lázaro. Esta palavra ressuscitou aí, ele reviveu, zoopóio, é o que ele falou que ele faz, como o Pai também assim o faz. Também é interessante que ele reviveu o filho da viúva e reviveu também a filha do centurião. Cumpriu seu ministério da salvação e no final ele ressuscitou, anastasis, corpo, alma e espírito. Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 10, afirma que Cristo é a primícia, isto é, o primeiro dos que dormem, porque é nele que começa o processo da ressurreição. Ele traz o reino de Deus, traz o contexto da ressurreição e ele é o primeiro desses na ressurreição. E Paulo fala, em 1 Coríntios 15, 23, que Cristo é o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Quando assim dessa ressurreição final,
que no Apocalipse, capítulo 20, fala a primeira ressurreição, que começou com Cristo e terminará com a vinda dele. Então ele diz, então, Paulo continua falando aqui em 1 Coríntios 15, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e houver, presta bem atenção, e houver destruído todo o principado, toda a potestade, isto é, estiver inativado, separado, todos os poderes que existem, porque convém que Jesus reine, porque ele está à direita do Pai, está reinando, e nós somos embaixadores de Cristo, enquanto aqui vivos. Reine até que haja colocado todos os inimigos debaixo dos pés. E Paulo conclui 1 Coríntios 15, em que ele fala sobre a ressurreição, ele termina dizendo assim, e o último inimigo que Jesus vencerá será a morte, em onde ela será lançada no final, também no lago de fogo e enxofre. Vamos entender isso assim, num contexto sequencial. Então nós já falamos que a primeira ressurreição começa quando nós aceitamos a Jesus Cristo e nascemos de novo para uma nova vida e vivemos essa nova vida plenamente em comunhão com Deus Pai, com o Filho, na unção do Espírito Santo. Jesus, quando perguntado a respeito quando viria o reino de Deus, que ele falou, eis que é chegado o reino de Deus, ele falou, quando que virá? Ele falou, o tempo ninguém sabe, já está aqui o reino, mas a consumação dele, isto é, quando da minha volta, quando acontecerá a plenitude disso e a ressurreição final, ninguém sabe quando acontecerá a minha vinda. Ele falou, o Filho do Homem ninguém sabe, nem os anjos sabem, os homens não sabem, nem ele falou, nem eu sei quando será, porque só o Pai sabe. Ele estava falando de um tempo indefinido que a Bíblia chama aqui o tempo de 1000 anos, que é exatamente o tempo indefinido. Por isso que João, quando escreveu o Apocalipse, ele põe essa expressão. E ela só encontra aí, no Apocalipse 20, e Pedro só que menciona, quando ele fala a respeito sobre a vinda de Cristo, ele fala que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. O que ele está falando aqui é um contexto de um tempo indefinido, que é expressado em Apocalipse 20, e só Pedro também fala nessa numerologia. Entre a morte e a vinda de Jesus Cristo, também aparece no Apocalipse 20, dizendo que Satanás está preso. Isso significa que ele veio e passa autoridade para um contexto de bestas, que nós já vimos no Apocalipse 12, 13, não vou voltar a isso. Fala a besta do mar, a besta da terra, que são aquela extensão daqueles governos, babilônico, medo-persa, grego, romano. E Daniel, no capítulo 7, eu já falei a respeito disso, só vou fundamentar onde se encontra o fato. Capítulo 7, ele fala que ele quis entender esses reinos e que ele queria saber para o seu povo o que aconteceria, e ele diz o seguinte, depois do Império Romano, viria um quinto reino, que é esse que começa dentro do Império Romano, que é o reino que Jesus Cristo veio trazer. E ele afirma no capítulo 7 de Daniel, que esse reino não passaria a outro povo, mas que ele esmiuçaria todos os demais reinos, que foi dado uma extensão desses reinos, babilônico, medo-persa, grego, romano, e falou que estenderia até que apareceria uma besta chamada besta do abismo, que está descrito no Apocalipse 17 e no capítulo 11. Não vou entrar aqui, já falei um estudo inteiro sobre isso, não vou entrar hoje aqui, mas para entender o que vai acontecer nesse interim. Mas tudo vai consubstanciar quando da vinda de Jesus Cristo. Então, Apocalipse, no capítulo 4, a gente percebe que ele, no capítulo 20, a partir do versículo 4, ele vai falar sobre a ressurreição. É sobre isso que eu estou falando, está escrito a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ele diz que são aqueles que viveram e reinaram com Cristo esse tempo indefinido. E morreram. Mas eles estavam com Cristo em Cristo. Foi que a Denise leu Tessalonicenses 4. Dos versículos 14 em diante. O que ele está falando aqui para nós? Vamos entender isso. Então, ele falou que quando ele veio, ele ressuscitou,
ele está agora assentado à direita de Deus Pai. Nesse mundo aqui, quem está reinando são as bestas do mar, da terra, e no final vai aparecer o homem da iniquidade, também chamado a besta que vem do abismo, capítulo 17 do Apocalipse 11. Não vou entrar em detalhe, mas é interessante entender onde se encontra a descrição para você ler lá e fundamentar o que eu estou falando. E ele falou que agora Jesus está sentado à direita de Deus Pai, ele reina, ele está também intercedendo por todos santos, salvos e justos que o aceitaram, que vivem ou que morrem, mas que estão em comunhão com ele, e que receberam esses o ministério da reconciliação e se tornaram embaixadores de Cristo nesse mundo e expressam com a sua vida o reino de Deus. Então, eles expressam já o reino de Deus. É o que o Apocalipse fala no capítulo 20. Viveram e reinaram com Cristo um tempo indefinido. Ele usa 1000 anos. Aí esses morreram e vão morrendo, mas o Cristo ainda não veio, porque só haverá a ressurreição final, a anastasis do corpo, ressurreição do corpo, para integralizar o ser, para que cada um passe diante do juízo, do trono de Cristo ou do trono branco, para prestar conta do que fez com a sua vida. Isso é interessante nós destacarmos, é o que ele está falando aqui. Paulo, em Colossenses 3, de 1 a 4, fala: se vocês já ressuscitaram com Cristo, estão assentados nos lugares celestiais. E aí falo, estão, e compreende que agora Cristo está intercedendo tudo, haverá um dia em que ele fará o julgamento. E ele fala que nesse dia vai se manifestar em glória. E todos aqueles que expressaram Cristo com a sua vida também vão manifestar nesse dia, na ressurreição final, nas anastases, a ressurreição em glória. É o que ele falou a respeito de João 5, 24, 25, e ele fala que esses não passarão pelo juízo, eles entrarão, passarão pelo tribunal de Cristo, mas, deixa eu ver aqui, são pessoas que estão assistindo a gente, estão falando que agora voltou ao normal, tá ótimo. Obrigado, irmãos. Então, veja o que é interessante, que esses agora que viveram e expressaram com a sua vida o Cristo, identificaram com ele, se tornaram santos, separados, e também cresceram em santificação e em gratidão por tudo que receberam, eles expressam com a sua vida agora Cristo. E o que acontece aqui? Ele fala, esses têm a vida eterna, não entram em juízos, eles passaram da morte para a vida. Mas todos vamos ter que passar pelo tribunal de Cristo, como Paulo disse. E o que é interessante é que quando houver essa ressurreição de todos, quer sejam desses que viveram e daqueles que não viveram, é o que o Apocalipse 24, 20, o versículo 4, 6 diz. Só ressuscitarão os vivos em Cristo, os que dormiram em Cristo. Os que não dormiram continuarão lá no Sheol, que é o termo hebraico para o lugar dos mortos, estarão na sepultura, estarão no limbo, que é expressão que usa-se muitas vezes em algumas culturas, estarão no Tártaro, que os romanos gostam de usar para o lugar dos mortos, usarão, como ele fala, no Hades, que é uma condição que os gregos citam, que é o lugar dos mortos, no mar, os mortos que estão no mar continuarão no mar, não vão ressuscitar, e é sobre isso que ele fala lá em João 5, 28 a 30, que haverá um dia que todos vão ter que ressuscitar e passar, e depois passarão pelo tribunal de Cristo. Esses ressuscitados que estavam com Cristo e vieram com Cristo, não entrarão, receberão o galardão, por isso que Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala que eles vão ressuscitar e vão encontrar com o Senhor nos ares. Isto é, eles virão, 1 Tessalonicenses 4,16 fala, eles virão com Cristo e a alma desses que já estão no paraíso virão para que o corpo seja ressuscitado. Ao que ele fala aqui no contexto de João 5, 28 e 30. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então haverá uma ressurreição e nessa ressurreição acontecerá todos esses fatos, que é o chamado anastasis.
Então, 1 Tessalonicenses 4,14, fica muito claro que a ressurreição é necessária para integralizar o corpo físico com o contexto da alma e do espírito, independente se elas estão no paraíso ou se elas estão nesse lugar dos mortos. Haverá uma reintegração para que o homem entre em juízo, porque o homem não pode ser julgado apenas alma e espírito. Ele tem que ser julgado corpo, alma e espírito, um contexto de integridade, que é assim que Deus fez o homem e assim que ele terá que prestar conta. Então essa ressurreição ocorrerá e haverá o que ele chama na primeira ressurreição, que completará na vinda de Jesus. E os que estiverem vivos, esperando a vinda do Senhor, serão arrebatados entre as nuvens a encontrar o Senhor nos ares. É o que Paulo continua falando em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que foi lido. Paulo conclui dizendo que o essencial, quer aqueles que vivam, vivam em Cristo, e os que morram, morram em Cristo. E é isso que dá esperança, que dá consolo e que dá realmente o contexto que nós chamamos de paz. Então, nós temos essa condição porque nós estamos em Cristo Jesus, em comunhão com Cristo Jesus, esperando a sua vinda, como está descrito aqui. Paulo, em 2 Coríntios 5, de 1 a 10, afirma que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas, como administradores, como eu falei a vez passada, das suas vidas, de como viveram na terra. Paulo, nesse texto que ele está falando de 2 Coríntios 5, de 1 a 10, ele diz o seguinte: a importância de estar revestido de Cristo, sempre unidos com Cristo, esperando Cristo, para não andar nu, isto é, não andar em pecado. Uma vida íntegra, santa, justa, plena em comunhão com Deus, com Cristo, na unção do Espírito Santo. E ele fala, e que quando esse tabernáculo, que é o nosso corpo, se desfizer, nós temos um tabernáculo eterno, que será no momento em que a nossa vida, que é Cristo, se manifestar com Cristo, nós vamos ressuscitar e teremos depois um corpo chamado de glória, uma ressurreição plena, corpos de luz. Todos que viveram em Cristo passarão pelo tribunal de Cristo para receber o que nós chamamos o galardão e entrar nas bodas do Cordeiro, que está lá descrito em Atos, em Apocalipse 19, 1, 10. Apocalipse 19, 1, 10, ele vai descrever depois dos fatos que acontecerão concomitantemente, antecedendo a vinda de Cristo. Mas vamos entender agora o Apocalipse 24. Ele afirma que quem participa dessa primeira ressurreição na vinda de Jesus, que é a anastasis para a ressurreição do corpo, e que estão vivos espiritualmente, já são sacerdotes de Deus, fala lá em Apocalipse 24 a 6. Já reinam e continuarão como sacerdotes de Cristo e continuarão reinando com Cristo por mais 1000 anos, significa por um tempo indefinido. Haverá uma continuidade desse reino que será dado para o povo dos santos do Altíssimo. E é claro que tudo vai acontecer voltando no final para o contexto que nós sabemos que é a terra de Israel. Então, ele mostra claramente aqui que esses vão continuar com Cristo reinando, mas os demais mortos não reviveram. Eles não vão ressuscitar, porque eles têm que esperar um juízo final do trono branco. Vamos entender isso aqui. Por isso que ele fala lá, os demais mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Então esses 1000 anos é esse período indefinido que vai acontecer muitas coisas. Não só a vinda de Jesus, vou tentar explicar isso em parte para entendermos os fatos. Imediatamente após a ressurreição final, o que esses mortos vivos espiritualmente, o que eles vão fazer? Vão estar no céu. Mas o que é interessante é que fala que muitos que estão vivos, que ainda não morreram, mas que estão esperando Cristo, serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Fala que é um fato imediato. 1 Tessalonicenses 4 fala que é um fato imediato, que acontecerá logo em seguida. Então são vários fatos acontecendo nesse período. E aqui, a palavra de Deus já fala, como um raio sai do Oriente e se mostra ao Ocidente,
Em Mateus 24, 27 e 30, fala: todos verão Jesus Cristo glorificado na hora em que, depois da ressurreição, acontecer o arrebatamento. No arrebatamento, vai abrir os céus e todos os olhos verão Jesus, que é a continuação de Apocalipse 19, de 11 em diante. Vão ver Jesus. Descreve esse Jesus e os reis da terra vão se reunir para agir contra ele. E é nesse momento que ele vem com glória, com os anjos, assenta no seu trono de glória e todas as nações são colocadas diante dele. Então, arrebatamento muitas vezes tem a ideia de uma coisa que acontece assim. Não, é o momento em que todos verão, abrirá os céus, tá? Deixa bem claro o Apocalipse 19, e verão o Cordeiro, verão ele montado no cavalo branco e os que o seguem, montados em cavalo branco, significando são aqueles que estão sob a palavra de Deus e o seguem, quer no céu, como que estão seguindo aqui na terra, vai estar aberto, e aí ele vai julgar. Mateus 25, 31 a 46 fala que aí, nesse contexto de julgamento, ele vai separar, como o bom pastor, separar agora os vivos. E aí ele fala, vai separar as ovelhas, os justos, dos cabritos, que são aqueles crentes que não entenderam a edificação e o crescimento que ele deixou, desenvolvimento da salvação, crescimento em santificação e uma comunhão para praticar a justiça. Presta bem atenção. As ovelhas serão chamadas de benditas do Pai e convidadas a entrar e tomar posse no reino. Haverá um contexto de transformação e elas serão arrebatadas a encontrar o Senhor nos ares, junto com essas pessoas que foram arrebatadas de uma forma quase que invisível antes deles. Esse é o contexto do arrebatamento que está falando aqui em Mateus 25. Nesse dia, nós vamos ver o que aconteceu, que Jesus já havia profetizado. Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23, nesse dia muitos dirão para ele. Ele estava falando aqui, em Mateus 7, 15 e 23, dos falsos profetas. Muitos que dizem Senhor, Senhor, ele falou, eles não entrarão no reino dos céus. E muitos nesse dia do juízo vão dizer para ele, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não fizemos maravilhas? Em teu nome nós expulsamos demônio? E Jesus falará explicitamente para esses que são denominados falsos profetas. São o que ele chama ovelhas que são revestidas de uma capa de cabrito. São cabritos e não ovelhas. Não tem uma motivação clara de coração, porque não entenderam plenamente Jesus, o Cristo. Entenderam apenas o poder de Jesus, mas nunca expressaram o Cristo como Senhor na sua vida. E eles falam Senhor, Senhor, ele fala, vocês falam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando, porque eu quero que vocês façam a vontade do Pai. E vocês não fizeram. Vocês praticaram a iniquidade. Afastai-vos de mim. Esse é o contexto dessa separação. Enquanto uns vão ser transformados e levados a encontro do Senhor nos ares, muitos desses, chamados cabritos, vão estar nesse mundo, vão permanecer nesse mundo, e o Apocalipse 19 fala que enquanto está ocorrendo a ceia das bodas do Cordeiro nos céus, vai estar acontecendo, Apocalipse 19, 11 para diante, vai estar acontecendo as bodas, a ceia de Deus na terra, quando haverá um julgamento. Vamos entender isso para entender bem o que está acontecendo nesse meio todo. Segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 6, ele vai falar a respeito do homem da iniquidade. 1 João, capítulo 2, capítulo 4, João já falou, muitos anticristos têm saído do nosso meio. Mas no final vai aparecer o anticristo, porque o que vai crescer é a iniquidade em todo o povo. Paulo fala que não precisa esclarecer, lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 6, que não precisa esclarecer a igreja, os irmãos, porque eles já sabem quando o que vai anteceder a vinda de Jesus Cristo. A iniquidade vai crescer
a falta de amor e a fé vai diminuir. Haverá apostasia e será revelado o homem da iniquidade que se levanta contra tudo que se chama Deus e se assenta nos santuários de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso João fala. 1 João, na sua carta, diz, no capítulo 2, versículo 4. Muitos anticristos têm surgido do nosso meio. O que ele está falando de anticristo? São aqueles que confessam Jesus no contexto de poder, mas não confessam o Cristo como o Senhor. Sabem de Jesus e o poder de Jesus, o nome poderoso de Jesus, mas não expressam o senhorio, que é Cristo, com as suas vidas. Então, na realidade, são um contexto bem típico do ensino religioso. E aí falou que aparecerá o homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é o que está sendo falado nos capítulo 11 do Apocalipse 17, que é a besta que vai vir do abismo, porque ela vem com a força satânica. Isso é o que Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E ele falou que vai acontecer isso próximo a esse contexto do arrebatamento e também do contexto da ressurreição, como nós falamos. Paulo ainda, em 2 Tessalonicenses 2, 7 a 10, continuando o seu pensamento, fala que o aparecimento do iníquo, essa besta do abismo, que vem no final, ele fala claramente aqui, que está lá nos capítulo 11, 17, que ele vem com a segunda eficácia de Satanás, porque no final dos tempos, 1000 anos, Satanás será solto. E agora não são mais as bestas, agora é uma besta bestial que tem o poder satânico, que vai reunir todas as nações para vir contra as coisas de Deus. Está lá no capítulo 16 do Apocalipse. Não vou entrar aqui por causa do tempo, mas é interessante pôr o lugar para você ler e ver depois. O que ele fala? Porque ele vai querer se opor a Jesus e os seguidores que estão montados no cavalo branco, como é descrito lá no Apocalipse 19, 11, em que todos verão. Todos verão, mas haverá uma reunião para agir contra de uma maneira plena nesse contexto. Então nós vemos que a besta do abismo fará poder, sinais, prodígios da mentira aos que perecem. Quem são esses? São os religiosos, os mortos espirituais, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2, 7 a 10. A esse Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados e passarem pela ceia chamada de Deus, e não passarem para o convite à ceia do Cordeiro no céu, mas ceia de Deus que acontecerá na terra, quando ele vai fazer com que as aves dos céus comem a carne dos grandes e dos pequenos. É o período em que Jesus vai aparecer, e ele fala claramente aqui, Paulo em 2 Tessalonicenses, que ele vai parar, destruir esse homem da iniquidade, essa besta do abismo, e vai lançar a besta, está lá descrito no Apocalipse 19, 17 em diante, a besta que vai ser lançada junto com o falso profeta, vivos no lago de fogo. Quem é que vai fazer isso? Tessalonicenses, Paulo falando, Apocalipse 19, confirmando que isso acontecerá. Porque, na realidade, todos aqui vão começar a se deleitar no contexto da injustiça, da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2, de 11 a 12. Razão de Jesus comparar sua vinda com a época de Noé e Ló. Veja a situação que era Noé e Ló. Nós estamos vivendo, crescendo para essa direção. E dizer que o reino dos céus não vem com aparência visível. E muitos estão esperando um reino visível. Não, ele está dentro de cada um de nós e depois nós entraremos nele. Seremos convidados a entrar nele. Uns com galardão, outros passarão por ele depois do julgamento e estarão nesse reino. E aonde que estarão essas pessoas? Essas pessoas estarão no Apocalipse 15, num mar de vidro, esperando abrir o tabernáculo. São as pessoas, queridos, que aprenderam, presta atenção, aprenderam 2 cânticos. O cântico de Moisés, a primeira Páscoa, e o cântico do Cordeiro, Apocalipse 15. Eles estarão no mar de vidro, mas eles não podem entrar no tabernáculo, porque tem que esperar os flagelos finais, capítulo 16, onde vão acontecer todos esses fatos, quando da vinda de Jesus, para confrontar Jesus,
Assim, Satanás sempre aparece para confrontar diretamente Jesus. Enquanto nos céus, eu disse, está ocorrendo o banquete da ceia das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 1, 10, na terra está ocorrendo o banquete da ceia de Deus, que é Apocalipse 19, 17 e 21. Presta bem atenção. É quando Jesus lançará a tríade bestial do mar, da terra e do abismo no lago de fogo. Diz que as aves do céu se fartarão da carne dos homens, grandes, pequenos, e haverá um grande sofrimento. Haverá um julgamento do trono da besta, haverá um julgamento, a terra será destruída, coisa que está acontecendo. A gente está vendo as águas sendo alteradas, morrendo os peixes, morrendo a vida no mar. E ele falou, pedras caindo no céu, flagelos. Ele falou, depois que concluir tudo isso, veja que coisa incrível. Então, vai ser aberto o tabernáculo. Mas antes disso, diz que isso terá que acontecer. E os homens, diz que aqui, claramente, nesse dia verão tudo que construíram, toda a construção humana, tudo que começou desde Babel, que os homens construíram, que é chamado aqui no Apocalipse a grande cidade, a grande prostituta Babilônia, e a mãe das meretrizes, e ela falou que agora vai cair essa cidade. O sistema econômico, político, social, religioso, bélico, saúde, tudo vai cair, tudo. E não vai ter mão humana nisso. Vai cair tudo isso. E será tudo isso aqui terminado. E o reino de Deus vai começar agora a entrar para um julgamento final para eliminar, como já disse Paulo lá em 1 Coríntios 15, até que todo principado, potestade e poder estejam debaixo do pé de Cristo. E depois ele vai a tudo ao Pai. Para que isso ocorra, veja, acabando tudo isso, também onde está a besta, o falso profeta, Satanás também será lançado. É quando se assentará o grande trono branco. Por isso que Romanos, querido, guarde isso bem. Leia lá, Romanos 14, de 7 a 12. Paulo fala sobre o tribunal final, que é esse trono branco. Por quê? Porque ele falou, haverá esse tribunal. Por quê? Deus, embora seja cheio de amor, ele não vai julgar. Ele disse que quem vai julgar é Jesus. A palavra de Deus diz que salva, mas ao mesmo tempo que ela salva, os que rejeitam, ela os julgará no último dia. E o que é interessante aqui, ele fala uma coisa que é muito importante. Ele fala, no tribunal final, ninguém vive para si ou morre para si. Porque nós somos feitos para a glória de Deus. E todos nós devemos prestar contas do que nós fizemos com essa vida para Deus. Quando se assentará então esse trono, Apocalipse 20, 11, 15, vão se abrir os livros e o livro da vida, e todos os mortos espirituais, grandes e pequenos, serão julgados individualmente. É quando o mar, presta bem atenção, o mar dará aos mortos que já ressuscitaram, mas que ainda não reviveram na primeira ressurreição. A morte dará aos mortos, e o Hades dará aos seus mortos. E ele fala que depois a morte, também o Hades, o inferno, será lançado nesse lago de fogo, aonde já está a besta, aonde está o falso profeta, aonde está Satanás. E aquele, diz em Apocalipse 20, 15, presta bem atenção, e aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, não será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, é eterno afastamento de Deus. Esse não será lançado. Se ele não foi lançado, é porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, não tendo mais o Espírito Santo, ainda pessoas, poucas, ainda vão aceitar Jesus nesse período crítico que os homens vão estar passando nessa época da vinda de Jesus. Então, Apocalipse 15, ele fala que todos que conhecem o cântico de Moisés e o do Cordeiro vão estar no mar de vidro, mas não podem entrar no tabernáculo de Deus, porque tem que acabar os flagelos na terra. Quando acabarem os flagelos, esses também vão estar lá, e aí fechará, e consumará o tempo. Por isso que ele fala que mesmo sem a presença do Espírito Santo aqui, alguns ainda compreenderão e entenderão a importância de Jesus, escreverão seu nome no livro da vida. Desse modo, como Paulo fala em 1 Coríntios 15,
Eliminado o mal que teria que ser, e quem vai fazer isso é Jesus Cristo, não tem força humana. Ele fala, derrubar aquela estátua construída, será Jesus. Os que se rebelaram contra Deus, em todo o tempo da história, queridos, todo o tempo da história humana, Jesus levará o salvo, o santo e justo ao Pai e Deus, e todos esses serão tudo em todos. Aí aparece o Apocalipse 21 e 22, em que diz o seguinte, haverá novos céus, nova terra, onde habita a justiça, não vai existir mais o mar, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, porque isso já acabou, já passou. Jesus eliminou todas as coisas. E haverá agora uma nova cidade, não a Jerusalém, mas o lugar daquela Jerusalém diz que o reino de Deus voltará para Israel. E aí a gente vai entender que a nova Jerusalém descerá do céu, ataviada como noiva do Cordeiro, sendo a expressão, guarda isso, queridos, sendo a expressão dessa cidade que Deus já está construindo desde o princípio da fundação do mundo. E aí ele falou, e é um testemunho de Israel e da igreja, onde não haverá necessidade do sol, nem da luz da lua, pois Cristo é a lâmpada e Deus é a luz. Ali também falou que não haverá mais santuário. João falou, eu não vi santuário, mas eu vi uma praça. E também nessa praça ele falou, eu vi um rio, e do lado desse rio as árvores da vida. O que ele está falando com isso em Apocalipse 21, 22? Convida, Espírito Santo e a igreja, convida para entrar nas bodas do Cordeiro. Mas os que não quiserem, eles vão ficar afastados. Permanecerão separados de Deus. Isso é o que ele chama de lago de fogo, a segunda morte, o eterno afastamento de Deus. Nunca quiseram Deus enquanto vivos, agora vão estar afastados como eles desejavam. Mas os que quiserem estar com Deus estarão nessa luz bendita, eterna, que Deus preparou em Cristo Jesus. Por isso ele é a lâmpada, e Deus é a luz, e Deus será tudo em todos. E aí nós saberemos que todas as coisas vão estar de tal modo construído e estará revelando em cada pessoa a totalidade que Deus sempre quis. Que nós fôssemos a sua imagem e semelhança e onde estivéssemos expressássemos as suas virtudes. E assim está consumando o plano e o propósito de Deus que ele havia proposto para que acontecesse aqui também na terra. É isso que vai acontecer, queridos. É assim que será. É assim que eu fiz um apanhado muito rápido, que é muito extenso, longo, prolongado, a respeito do contexto da ressurreição e também do julgamento final, do que vai acontecer e como acontecerá, segundo descreve as Escrituras. Por isso que Apocalipse 19, ele diz, a verdadeira palavra de Deus é esse convite para a ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Porque é o Espírito de Cristo, que é o Espírito da profecia. O que eu procurei mostrar é um pouquinho de que cada um falou, no Antigo, no Novo Testamento, nesse Espírito da profecia que se cumprirá no final dos tempos, em que Jesus virá para fazer o contexto da separação do mal, definitivamente, para que haja o reino plenificado de Deus, tanto no céu, como ele queria aqui e quer aqui que seja feito na terra. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que você veja isso devagar, que você possa ponderar. Se tiver dúvida, pode perguntar. Minha esposa vendo, ela passa para mim, eu passo para você se ficou alguma dúvida, em nome de Cristo Jesus. Leiam Apocalipse capítulo 20 em casa, mais calmo, para entenderem, né? Que vai falar desses 1000 anos e do juízo de Deus. Porque foi falado muito rápido, se vocês não entenderam, não se preocupe que eu também não entendi nada. Foi muito rápido, então leiam o Apocalipse 20 e aí eu vou pedir para o Michel falar de novo no domingo que vem, mas entrando mais nessa parte, né, do juízo final. E é sempre bom a gente ler antes para a gente poder entender melhor.
Então vamos orar, vamos estar entregando, né, o nosso dia ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós Amém. Te louvamos, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede com vida, com saúde, com disposição, que o Senhor nos dê paz e alegria neste domingo. Sim, pedimos a tua bênção sobre mim, sobre o Michel, sobre a minha família e sobre a família de cada um de vocês que estão assistindo. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos e que o Senhor nos guarde, nos fortaleça na fé e nos dê sabedoria e entendimento. Pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua proteção e já te agradecemos por tudo, pela semana que passamos e pela semana que teremos na graça e na comunhão com o Senhor nosso Deus. Sim, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós iniciamos essa semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.